Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, querido espectador do programa Med Saúde. Hoje nós recebemos o Dr. Mário de Witz, nosso amigo cardiologista, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, para falar sobre um tema extremamente importante, que é a hipertensão arterial, o que todos devem saber. Mário, primeiro quero agradecer muito a sua presença conosco aqui. Eu que agradeço o convite, Volpe. A nossa amizade de muito tempo. De muito tempo. E hoje a gente vai ter a oportunidade de trocar alguma conversa sobre um tema tão importante, relevante, não só na cardiologia, mas na saúde pública. Na saúde pública. Eu pedi para o Mário aqui nos bastidores ele nem revelar quanto tempo nós nos conhecemos, porque isso aí seria meio dar um tiro no pé, né, Mário? É melhor deixar. É melhor deixar. Mário, conta um pouquinho sobre a sua experiência com hipertensão arterial. Você já está na cardiologia há muitos anos e, como nós sabemos, a hipertensão arterial é uma doença muito prevalente. Como é que você poderia situar o nosso ouvinte sobre a tua experiência com hipertensão arterial? Bom, eu acho que não só deve ser pensado pelo cardiologista, mas pelo clínico, né? E antes de cardiologista eu também faço clínica médica, porque eu acho que tem temas que são extremamente importantes, como eu fiz aí na saúde pública, e a hipertensão tem que ser atualizada frequentemente, não só por causa das formas de tratamento, mas bem antes disso, no fato de conscientizar a população, para a gente ter um acesso melhor de um grande número de pessoas que nem sabem serem hipertensos. Então, a minha experiência se volta não só nas atualizações de congresso, cursos, pós-graduação de cardio, muitas vezes voltada para temas específicos, como na parte de hipertensão também. O que é a hipertensão e por que é considerada uma doença silenciosa? Essa é uma pergunta de $1 milhão. A hipertensão é uma patologia, uma doença detectada através do aumento dos níveis de pressão arterial na corrente sanguínea. O que significa? A pressão dentro dos vasos de nossa circulação aumenta a níveis que estatisticamente são prejudiciais para a saúde. Então nós temos medidas de pressão normal e entender que a pressão arterial é necessária, uma base de pressão arterial para, inclusive, para o suprimento dos órgãos, receber a circulação de uma forma eficaz, mas quando esses níveis de pressão arterial são elevados, eles começam a ter uma demanda de consumo e os vasos sofrem e os órgãos que são alvos da circulação também podem sofrer. Então, a hipertensão é uma alteração muito importante que tem que ser detectada por toda a população. O fato dela muitas vezes não dar sintoma, né, Mário, é o que acaba sendo o grande problema. Nós temos uma população de hipertensos que nem sabe que são hipertensos. E muitas vezes já chegam com alguma complicação, né? Estatisticamente se sabe que no mundo, no Brasil não é diferente, 30% da população é hipertensa. Dessa população hipertensa, a grande maioria nem sabe que é hipertenso porque muitas vezes não é sintomático. Por isso que você perguntou, por que é uma doença silenciosa? Uma baixa porcentagem dá repercussão de sintomatologia quando a pressão está alta. E muitas vezes você tem um sintoma, uma alteração clínica na pessoa numa hora mais aguda, num evento mais grave que já é de longa data o paciente já é hipertenso. Além disso, nós temos pacientes que são hipertensos, mas até sabem, mas não têm aderência ao tratamento. Esse é um outro grande problema, porque não dão importância. Não dão importância pela baixa frequência de sintomatologia. Eu não sinto nada. Eu brinco até com meus pacientes. Paciente que não sente nada tem dois lados. Um lado ótimo, ele está sempre bem. Outro lado péssimo, porque silenciosamente o primeiro sintoma pode ser uma complicação e uma complicação grave da hipertensão. Sem dúvida. E falando em sintomas, quais seriam então os principais sintomas da hipertensão? Quando nós temos pressões elevadas na nossa circulação, nós temos que pensar que órgão, que localidade do nosso organismo está sofrendo
essa variação de pressão. Os sintomas mais frequentes, mais comuns, inclusive a população tem isso como: se eu não sinto essa coisa, eu não tenho hipertensão. Então o quê? Dor de cabeça, cefaleia. Mas saber que 25 a 30% só dos pacientes hipertensos têm esse sintoma. Outras coisas são alterações mais neurológicas, né? Por exemplo, escotomas. O que é isso? Pontinhos cintilantes na visão, zumbido no ouvido, que muita gente confunde com alterações só de labirinto ou de otorrino, mas são dados importantes no aumento da pressão quando compromete território neurológico também. Além disso, esses são os mais frequentes. Você tem que separar o que é uma urgência e uma emergência hipertensiva. Porque numa hora de você ter uma emergência hipertensiva, você tem comprometimento grave de alguns órgãos chamados órgãos-alvo. E os mais importantes, cérebro, coração e rins, dão sintomas agudos, sim. Coração, o risco de uma angina, de um infarto. No cérebro, um risco de um acidente vascular cerebral, mesmo que transitório, por um pico hipertensivo. Rim, muitas vezes o paciente entra numa insuficiência renal de uma forma mais abrupta, mais aguda, e não sabe o motivo. Quando você vai ver, o paciente já está com uma hipertensão arrastada. Mas os sintomas mais frequentes, sintetizando, são cefaleia, zumbido, embaçamento visual, muitas vezes náuseas, vômitos, quando a pressão não fica naquele basal de elevação contínua, e sim faz picos de pressão. Quando ele faz picos, você tem mais sintomas agudos. É o que às vezes é o start para a pessoa ajuda, perceber, né? Procurar ajuda. E como é feito o diagnóstico, Mário? Bom, o diagnóstico clínico, muitas vezes a gente tem uma história sugestiva, que é muito importante. Eu reforço que o médico, o profissional de saúde, tem que buscar história compatível para sintomas ou alterações crônicas de hipertensão, antecedentes familiares, fatores de risco que o paciente pode já trazer, mas o diagnóstico começa pela simples medição de pressão arterial. E a pressão arterial, convém ressaltar, nós temos várias formas de analisar, não só os níveis de pressão, mas quando medir essa pressão. Então nós temos medições de pressão durante uma consulta, né, as pressões de consultório, quando você pode fazer medições de pressão esporádicas até em casa, que é sugerido pelas sociedades de cardiologia, para a gente ter essa avaliação entre pressão de consultório e pressão domiciliar. E tem diagnósticos confirmativos quando você tem algumas medições de pressão que geram dúvida se o paciente é hipertenso mesmo ou se ele tem alterações de hipertensão de forma irregular, por exemplo, por uma descarga de adrenalina, de estresse, de dor, uma cólica, ou se ele é realmente hipertenso. Então, nós temos o que a gente chama de exames de monitorização da pressão. Entre eles, o mapa, chamado Holter de pressão, que é uma monitorização de 24 horas de pressão, e depois nós fazemos a análise das medidas, as médias da pressão, da máxima, da mínima, durante o dia, durante o sono, para você determinar em outras medições se o paciente tem um basal hipertenso. E tem a monitorização ambulatorial de pressão arterial. Existe um protocolo onde você deixa aparelho com o paciente e ele vai fazer essas medições em casa, para fazer uma análise. Esses dois métodos, de uma forma simples de reforçar, tem medidas estatísticas que definem o que é e o que não é hipertenso. A partir de quais valores a pressão pode ser considerada alta? Nós temos medições, níveis de pressão, que no mapa, que é esse Holter de 24 horas, tem uma determinada escala que a gente define como hipertensão. Na monitorização ambulatorial, outros níveis. Mas vamos considerar a pressão medida em casa e a pressão do consultório. Tem várias diretrizes no mundo, e as principais são a brasileira, a americana, a europeia, que definem esses níveis. Então, a pressão considerada alterada, hipertensão, acima de 140 milímetros por 80 milímetros de mercúrio. No entanto,
Hoje já tem um outro conceito, né? Recentemente, há menos de 10 dias, o último Congresso Europeu de Cardiologia lançou a nova diretriz europeia, que ainda não foi definida se vai ter mudanças na brasileira ou na americana, mas a europeia tem um impacto muito forte, que começou a estipular que a pressão normal é até 120 por 70. Acima de 121 até 139 por 71 a 79, você tem a pressão aumentada, não é hipertensão, mas já leva a condutas, comportamentos do profissional de saúde perante esses níveis de pressão. E define hipertensão, sim, acima desse valor de pressão alterada. Então, essas classificações da diretriz nova de hipertensão, por que se define, que número que é? A pessoa tem que ficar preocupada porque, eu estou no limite ou não. Isso muda, às vezes não muda o sintoma do paciente, mas estatisticamente foram feitos inúmeros estudos que mostram que o nível de pressão, limítrofe ou não, leva a maior ou menor risco de comprometimento de outros órgãos. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, dentro da própria escala, né, Mário, nós vamos entre pressão elevada, hipertensão e os níveis, né, que a gente tem, né? Se está moderadamente aumentada, muito aumentada, até chegando às urgências e às emergências hipertensivas, né? Bom, e agora eu vou para a pergunta de $1 milhão para o Mário. Quais são as principais causas de hipertensão? Mas essa pergunta, Mário vai responder para a gente no segundo bloco desse programa. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Med Saúde. Se você chegou agora, estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Mário de Witz, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, nosso grande amigo, falando sobre um tema espetacular: hipertensão, o que você precisa saber. Mário, no final do primeiro bloco eu tinha feito aquela perguntinha que está valendo $1 milhão. Quais as principais causas da hipertensão? Surpreendentemente, para muitos, a gente vê que 95% das causas de hipertensão é a chamada hipertensão essencial. Ela não tem uma causa que define a pessoa desenvolver hipertensão. E somente em menos de 5% você encontra uma causa efetiva chamada causa secundária, que vai determinar uma doença que leve à hipertensão. Então veja, tem uma gama enorme de população que é hipertensa e você não pode definir um fator isolado de hipertensão. Por isso que não existe uma resposta. Qual é a causa da hipertensão? Mas aí a gente tem que entender inúmeros fatores que ajudam a desenvolver a hipertensão, né? Multifatorial, multifatorial, né, Mário? É a soma de uma série de coisas, né? E essa doença multifatorial vem desde a parte que depois a gente pode comentar, mas o componente familiar, genético, fatores de risco que nós podemos adquirir no transcorrer da vida. Eu falo que a idade, infelizmente ou felizmente, ela é inexorável. Então, você vai aumentando a sua idade, você aumenta a chance de ter hipertensão. Só tem um jeito de não aumentar a idade, né, Mário? Sim, morrer antes, tá? Melhor aumentar a idade. Isso, inclusive, é uma frase muito, muito sábia, mas muito não é sábio. o que nós queremos. Exatamente. Então, veja, a hipertensão tem um componente familiar, mas tem um componente da idade, por causa do endurecimento das artérias, que a gente fala, o termo é aterosclerose,
doenças associadas que também mexem nos vasos, então também pioram o risco de hipertensão, como o próprio diabetes, doenças neurológicas, mas que, além do que, fatores de risco que são adquiridos, muitas vezes modificáveis, Sim. difíceis de modificar, mas que impactam muito na hipertensão. Então, só entrando um pouquinho nesses fatores de risco, a gente tem que pensar no tabagismo, no etilismo, na vida sedentária, na obesidade, em outras doenças que vão associar a predisposição do indivíduo, familiar ou não, com alguma doença mais vascular ao paciente desenvolver hipertensão. Mário, quais os fatores de risco aumentam a probabilidade de desenvolver hipertensão? Considera a hipertensão o único fator de risco cardiovascular realmente modificável. Na prática, a gente sabe que nós podemos modificar vários fatores. Ingesta de sal, peso, atividade física, né? Atividade física, tabagismo, etilismo. Hoje tem várias interações com outras doenças. A gente pode até comentar, se for o caso, a doença, a apneia obstrutiva do sono, que impacta muito. Na má qualidade do sono. Com a apneia do sono, você pode desenvolver piora da resistência dos vasos e piorar a hipertensão noturna. Então, tem vários fatores que impactam, muitos modificáveis, como exercício, tabagismo, etilismo, alguns não modificáveis, a genética familiar, a idade, mas a gente tem que estar atento, que a hipertensão é uma gama de fatores que nós temos que atuar em todos eles. Você já comentou um pouco, e eu queria que você frisasse um pouco mais para o nosso ouvinte a questão da predisposição genética de hipertensão, que é uma coisa que toda vez que chega um hipertenso, a gente sempre pergunta, né? Você tem algum pai, mãe, algum parente hipertenso? Como é que, né? A gente tem que tirar na história do paciente antecedentes familiares que são muito relevantes. Lógico que uma pessoa que tenha parentes diretos de primeiro grau com hipertensão, não é que vai obrigatoriamente desenvolver hipertensão, mas tem uma incidência maior, principalmente após determinada faixa etária. Se eu sei que na família tenho pessoas com hipertensão, homens acima, com menos de 60 anos, mulheres menos de 50 anos, eu já aumento o risco muito maior de um fator cardiovascular e da hipertensão também. Então, o antecedente familiar eu tenho que ver, porque eu também tenho que afastar o que a gente chama de doenças que são tratáveis radicalmente da hipertensão. Uma doença circulatória vascular da aorta, uma doença renal que possa ser corrigida, são doenças da suprarrenal, que você às vezes trata e cura. É a única forma de falar que você pode curar a hipertensão. A hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença crônica que não se cura. Quando tem uma causa específica, sim, são as chances. Então faz parte do médico a rotina desse rastreio de uma causa secundária. A hipertensão tem como secundária é uma doença específica que eu posso corrigir. Agora, as outras, nós temos que ver como impactar nessa antecedente familiar. A gente quer reforçar, e nem para reclamar, para reforçar que muitas vezes o paciente não percebeu o risco que um parente direto já teve e ele está reproduzindo a mesma coisa. Sim. E isso eu acho que é o pulo do gato, sabe? Você mostra... Você já viu que, infelizmente, às vezes você pega na família um parente que já teve um AVC, já teve um infarto, já teve uma doença de trombose, é hipertenso, com mau cuidado, e o paciente mais jovem está reproduzindo quase a mesma coisa. Pelo mesmo caminho, né, Mário? E não é botar medo. Eu acho que medo não resolve. Não vai resolver, mas é conscientizar, Mas é né? Conscientização de que é o mesmo risco e quando tem antecedente familiar, esse risco é maior. Claro. E agora eu acho que uma pergunta que vai trazer muita informação para você que está nos ouvindo. Quais são as complicações mais comuns? Ou seja, aquilo que a hipertensão vai trazer de malefício para o hipertenso, principalmente aquele não controlado ou mal controlado. Na própria classificação
da hipertensão, nós falamos que nós temos fatores de risco cardiovasculares e lesões de órgãos-alvo. O que é órgão-alvo? Os órgãos-alvo comprometidos pela hipertensão, os mais nobres são cérebro, coração, rim e a circulação periférica. De uma forma geral, comprometimento neurológico aumenta o risco da doença de carótida e doença cerebral, com chance de acidente vascular cerebral, tanto isquêmico como hemorrágico, por picos hipertensivos, independente de ter uma anomalia neurológica prévia. A própria hipertensão pode desenvolver isso. No coração, doenças do músculo do coração. Entenda o coração como uma bomba. Ele tem que fazer força e quando a resistência da pressão dos vasos está maior, essa bomba tem que fazer mais força. Ele vai gastar mais energia e acaba ficando mais hipertrófico. É que nem um músculo exercitando sempre. Só que uma hora isso vai determinar um enfraquecimento do músculo e ele pode dilatar também. A própria hipertrofia já é um dano severo. Quando ele faz uma dilatação, mais ainda. Além da doença muscular do coração, tem a doença aterosclerótica das coronárias, que a gente tem o risco, aumenta o risco no hipertenso da incidência de infarto, a incidência de a simples angina mesmo sem infarto, doenças da aorta, que são gravíssimas, muitas vezes causas de eventos agudos, súbitos e de morte súbita. Então a gente tem que estar atento a isso. Você tem uma gama de investigação de exames, você tem que controlar muitas doenças, mas você tem que estar atento nesses órgãos. O rim virou um ponto que a gente fala que os nefrologistas estão reclamando, os especialistas do rim, com os cardiologistas, que nós estamos quase que absorvendo muita coisa. Por quê? Se nós não tivermos foco na atenção do rim, porque o rim é um determinante muito grande da hipertensão e das complicações da hipertensão. Existe quase que um mecanismo de vai e volta. O que é isso? O paciente hipertenso, ele piora o rim ruim piora a hipertensão. E é um ciclo vicioso e que compromete toda a circulação do organismo, coração, cérebro e circulação arterial como um todo. Então nós temos que estar atentos nesses três órgãos chamados órgãos-alvo, mas pensar no comprometimento sistêmico também. E aí você já em parte entrou na próxima pergunta, que é como a hipertensão afeta o coração e os vasos, né? Falando da hipertrofia e posteriormente uma dilatação, a questão dos vasos sanguíneos e também a dissecção de aorta, que é uma complicação gravíssima, né, Mário? Com altíssima letalidade, que geralmente está associada com uma hipertensão descontrolada, né? E reforçando aquilo que nós falamos no começo do módulo, nós temos muitas vezes, na maioria das vezes, pacientes, pessoas assintomáticas, e como primeiro evento sintomático, às vezes é uma dissecção de aorta. Às vezes é um paciente que tem um infarto, tem um AVC. Aí descobri que ele é já previamente ou de longa data um hipertenso. Eu pergunto para você, Mário, quais as opções de tratamento então para hipertensão arterial? São inúmeras. A medicina cada vez se desenvolve mais, não só em termos de métodos, a parte tecnológica, mas em medicamentos. Mas antes disso tudo, eu acho que o principal ponto do tratamento da hipertensão é falar de mudança de estilo de vida. A terapia hoje em dia, essencial ser agregada com medicamentos no tratamento da hipertensão. Já não se trata de hipertensão só com a mudança de hábito, mas eu quero reforçar, a mudança de hábito é essencial para o sucesso do tratamento farmacológico, do tratamento medicamentoso da hipertensão. Muito bem. Estivemos aqui com o Dr. Mário de Witz falando sobre hipertensão arterial, o que você precisa saber. E claro, eu não vou deixar o Mário embora, um grande amigo, um nome da cardiologia aqui em Jundiaí, toda a região, antes que ele grave conosco o segundo programa. Então eu te convido a continuar no canal 25 ou 525, porque eu vou gravar com o Mário agora o segundo programa que vai ao ar a próxima semana.
Nós te esperamos. Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.